Glória a Deus. Irmãos, abram as vossas Bíblias em João 4. Pode sentar, porque hoje a leitura é longa. E eu vou falar para vocês por que eu pedi para o pastor orar por mim. Não, ele sempre ora, ele sempre nos abençoa. Hoje eu estou sem esboço, pastor. Tive um compromisso, o carro quebrou. E aí dava tempo de ir e vir para a igreja. O carro quebrou. E aí, graças a Deus, a gente se mistura com gente crente. Falei para a moça aqui, você tem Bíblia? Me empresta aí que eu não vou em casa não, porque senão eu vou atrasar para o culto. Eu vou para o culto assim mesmo. E é Deus que vai dar graça, em nome de Jesus. A gente já depende do Espírito Santo 100%. Hoje eu estou 150% na dependência dele. Amém? Nós vamos ler João 4. João 4, segundo os teólogos, é o capítulo mais longo do Novo Testamento. Muitos aqui já conhecem a história, mas a gente vai ler que existem alguns pontos fundamentais e importantes para missões nessa noite, amém? Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judeia e partiu novamente para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Diga, necessário. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se junto ao poço, e este cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, se crê-me, a hora vem em que neste momento, neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, fala comigo, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Deus é espírito, e o que os adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, oh aleluia, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu o sou, glória a Deus, o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos, maravilharam, e ele que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras, ou por que tu falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade, e disse aos homens: vinde,
vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu sou apaixonada por essa passagem. Até um dia, a Luana deu um sorriso aqui, que até um dia eu ministrei isso na casa dela. É uma mensagem muito profunda. Dá para nós tirarmos daqui 3, 4 mensagens com vários temas. Só que hoje você fala para mim, Sheila, o que missões tem a ver com essa passagem? E eu te digo que tem tudo a ver com essa passagem. Eu vou dar um panorama geral. Os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos, eles eram judeus que se desviaram e passaram a seguir outros deuses, porque se casaram com mulheres de outros povos que não serviam a Deus. Então eles se casaram com mulheres que não eram do povo de Deus. Então por isso os judeus tinham uma birra, um ranço, um preconceito contra os samaritanos. Então se um judeu tivesse que ir até a porta, mas Samaria estivesse no meio, ele cortaria a volta, porque ele não passaria no meio de Samaria. De tamanho era a rivalidade entre judeus e samaritanos. Outra coisa que acontecia nessa época, uma sociedade extremamente machista, onde nem o próprio marido, segundo historiadores, poderia falar com a esposa se encontrasse com ela na rua. Nem com a esposa, nem com a mãe, nem com a filha. Ele só poderia falar com mulheres dentro de casa, porque o homem, ele tinha, entre aspas, uma soberania, e ele não poderia se rebaixar ao nível da mulher, que era o que eles acreditavam, e não poderia conversar com uma mulher. E aí nessa passagem nós vemos que Jesus já quebra 2 paradigmas. Ele passa por Samaria. Ele quebra regras impostas por uma sociedade. E ele quebra outra regra de se dirigir a uma mulher. Sheila, quem é essa mulher samaritana? Como diz mesmo o texto, ela teve 5 maridos. Ela era uma mulher que ela sofria o preconceito por ser mulher, por ser samaritana e por ter tido 5 maridos e ser considerada uma pecadora. Se uma mulher que eles considerariam decente ou honesta, ou que fosse, eles já não conversariam com ela, quem dirá uma samaritana? E Sheila, por que ela buscava a água com seu cântaro ao meio-dia? Porque a hora nona é o meio-dia, a hora sexta, perdão, é meio-dia. Para ela não ter que cruzar com as outras mulheres no poço. Porque nós estamos falando de uma mulher que ela era a escória da sociedade. Nós estamos falando de uma mulher que sofria preconceito. Nós estamos falando de uma mulher que ela era desvalida, pecadora, rejeitada por uma sociedade. E ela indo no sol rachando do meio-dia, ela não correria risco de encontrar com ninguém. Só que aí vem a parte linda da história. Jesus escolheu passar por Samaria. Ele escolheu entrar em Samaria. Irmãos, eu fico tão emocionada quando eu falo isso, porque hoje a Samaria somos nós. A Samaria sou eu e a Samaria é você. Jesus escolheu passar na sua Samaria. Ele escolheu visitar você. Ele escolheu se revelar como Senhor e Salvador para você. Quando ela fala, aqui no 25, eu sei que vem o Messias que se chama o Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, eu sou que fala contigo. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Uma mulher desvalorizada, que aos olhos humanos não tinha valor algum. Mas Jesus mudou o trajeto dele por ela. Jesus mudou o trajeto para falar face a face. Filha, o Messias que você está esperando sou eu. Que tamanho privilégio, irmãos. Privilégio que eu e você não tivemos, de ver o Cristo, dele olhar nos olhos e falar, filha, sou eu.
E aí eu penso que nesse momento ela entendeu todo o diálogo anterior. Você quer água? Eu tenho água, mas esse homem aí, ele deve ser doido. Nem cântaro ele tem, nem balde ele tem. Como é que ele está falando de água? Então tudo passa a ser, penso eu, né, que eu posso conjecturar, que tudo passa a fazer sentido para ela. Ei, ele está me oferecendo uma água que não acaba. Ele está me oferecendo uma fonte, porque Ele é a fonte. Ele está me oferecendo água viva. Ele está me oferecendo uma água que pode matar a minha sede. Ele é o homem que eu esperava, porque Ele vai suprir a necessidade que os 5 maridos não supriram. Ele vai suprir a necessidade dela, as necessidades emocionais, aquele vazio que existe dentro dela. Quem vai suprir é Ele. E ali nesse momento, irmãos, tudo faz sentido. Por que que esse homem, ele insistiu em mim? Eu pensaria isso sendo a samaritana. Por que que ele veio nesse sol escaldante aqui dialogar comigo? Ele não deve, ele é judeu, eu sou samaritana, eu sou pecadora, eu sou mulher, ele não deve falar comigo. Mas foi ela que ele escolheu. Algumas pessoas durante os 3 anos e meio da passagem de Jesus na terra foram agraciadas. E ela foi uma delas. E ela teve um alto privilégio. E ela foi lembrada nas Sagradas Escrituras que ela foi visitada. E aí entra, irmãos, a parte que o meu coração pulsa ainda mais. No versículo 28. A mulher então deixou seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Opa, peraí, não era uma mulher que ninguém podia falar com ela? Não era uma mulher desvalorizada? Não era uma mulher que ninguém daria ouvidos por ser quem era? E ela simplesmente largou tudo. Que cântaro, que balde, que água, que poço. Eu vou falar que eu encontrei o Cristo. Eu vou falar que o Messias me visitou. Eu vou falar que eu tive um encontro pessoal com Ele. Ela não pensou que ela tinha que levar água para o marido, para o filho, que ela tinha que limpar a casa. Ela não pensou nada, irmãos. Ela largou tudo e ela foi. Essa mulher, ela foi missionária. Ela falou: eu não vou ficar com essa verdade só para mim, eu vou falar. E aí no versículo seguinte, fala que os homens ouviram e foram até Jesus. Irmãos, eu acredito que essa mulher, ela estava com uma aparência, pastor, diferente. Ela estava com palavras diferentes, porque com que argumento ela convenceria os homens? Lembrando que nós estamos falando de uma sociedade machista. Com que argumento ela convenceria esses homens a irem até Jesus? Eles só podem ter visto uma transformação real e genuína na vida dela, porque aqui não fala o nome dela, mas que fosse Maria, Joana. Eles conheciam ela, eles sabiam que ela tinha tido 5 maridos, eles sabiam da vida dela. Humanamente falando, eles não deveriam dar ouvidos a ela, mas eles deram. E o que eu aprendo aqui? Quando Jesus, ele entra na vida da gente, a gente não consegue esconder. Quando nós temos um encontro com o Messias, quando nós encontramos o Cristo, quando o Yeshua faz parte da nossa vida e da nossa realidade, não tem como esconder. É como se nós escondêssemos uma candeia debaixo da cama. Não tem como, porque alguém vai ver a fresta de luz. Não tem como. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei: gente,
Eu sempre fui apaixonada com essa mensagem, mas essa mulher, ela foi missionária. Agora eu gosto dela 2 vezes. Gente, depois você lê mais à frente. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso, mas você pode ler na sua casa se você desejar. Fala que esses homens ouviram, reconheceram e até pediram para Jesus ficar. Tamanho foi o impacto do que o Senhor fez na vida deles. Tamanho foi o impacto da notícia que nós recebemos o Cristo. Nós recebemos o Salvador. E o que eu quero dizer para a igreja nessa noite? Nós temos sido como a samaritana, porque eu tenho certeza que Jesus passou na sua Samaria, não passou? Eu tenho certeza que, eu falo por mim, que se Jesus não tivesse chegado na minha Samaria, hoje eu não estaria nem mais viva. E eu sei que muitos aqui, se Jesus não tivesse passado na sua Samaria e falado: filho, filha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu morri na cruz do Calvário para te salvar. Se esse Jesus não tivesse chegado na sua Samaria, como seria a sua vida hoje? Mas aí eu pergunto, eu e você estamos fazendo como a samaritana, Netinho? Nós estamos largando, Lorena, o nosso cântaro e indo anunciar? Aí você fala assim: Sheila, mas eu não posso, eu não consigo. Irmãos, que condição essa mulher tinha? Ela tinha acabado de ter um encontro. Ela não sabia nada. Ela só sabia que ela encontrou o Cristo. Ela sabia que Ele tinha água viva para oferecer a ela. Era o que ela sabia, mas era o suficiente. E você ter tido a salvação, e você ter tido um encontro contigo, com Cristo, é o suficiente. Ele ter te encontrado é o suficiente para você falar que Ele salva. É o suficiente para você falar assim: olha, eu não sei muito da Bíblia não, mas eu sei que eu fumava, eu não fumo mais. Eu sei que eu pecava, eu não peco mais. Eu sei que eu era triste, eu não sou mais. Eu sei que eu roubava, eu não roubo mais. E eu sei que foi Jesus que fez isso. Porque se não é Jesus, eu respeito as instituições de recuperação e respeito muito. Nós sabemos que são fundamentais na recuperação. Mas, irmãos, se a pessoa não tiver de fato e de verdade um encontro com Jesus, ninguém é recuperado. Se a pessoa não tiver um encontro com Jesus, ninguém é sarado, ninguém é liberto. Ninguém. Jesus, Ele vai onde a medicina não chega. Jesus, Ele vai onde o terapeuta não chega. Jesus, Ele vai aonde a recuperação não chega. Ele vai aonde o CAPES não chega. Ele vai aonde o hospital não chega. Ele vai aonde a assistência social não chega. Ele chega. Ele vai, Ele alcança, Ele toca, Ele transforma. Aonde Jesus vai, alguma coisa acontece, como a pastora sempre fala. Não tem como, é impossível não acontecer alguma coisa. E é essa alguma coisa que nós estamos comissionados a dizer. Lá em Isaías 61 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Alguns teólogos dizem que ali Isaías estava tendo uma revelação, porque ele é um profeta messiânico, de que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus. Só que nós não devemos ser imitadores de Cristo. Então o Espírito do Senhor também está sobre nós, e nós também somos ungidos para pregar boas novas aos quebrantados. Vamos ler o versículo
Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Jesus fez isso, amém? Mas Ele nos comissionou a fazer também. Então o Espírito do Senhor está sobre nós para nós agirmos e para nós avançarmos como igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. O Espírito do Senhor não está só sobre o pastor e a pastora. O Espírito do Senhor não está só sobre os diáconos. O Espírito do Senhor está sobre você também. E o Espírito Santo, lá em Atos 1:8, coloca para mim. É tudo pela graça, gente, porque eu não lembro o versículo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Os confins da terra é aqui, porque Jerusalém, Judeia e Samaria está para lá. Nós estamos em outro continente. Nós estamos nos confins da terra. O Evangelho chegou aqui. O Espírito Santo é derramado sobre cada um de nós. Não é para nós ficarmos sentados no banco, dar aleluia e glória a Deus. É importante, devemos. Mas o Espírito Santo, Ele é derramado sobre nós para nós sermos testemunhas. Testemunha é aquela que diz aquilo que viu. Testemunha é aquela que diz aquilo que ouviu. É um depoimento fidedigno, fiel. E nós somos testemunhas. O Senhor nos comissionou para sermos testemunhas até os confins da terra. Você vê que aqui, que a irmã nos abençoou com a criatividade dela. Vai uma seta para cá, uma seta para lá, uma seta para lá. Ou seja, nós não estamos limitados a ir numa direção só pregar. Nós podemos ir para cá, nós podemos ir para lá, mas nós devemos ir, nós devemos falar. O Senhor nos capacita para isso. Sei lá, eu não tenho palavras, mas a gente não tem mesmo. Como no culto passado o Netinho mencionou, não é sobre nós, é sobre a mensagem. A mensagem que nós devemos levar é sobre o Evangelho, é sobre a boa nova ou a boa notícia. Não tem nada a ver conosco. Porque até a transformação de vida que nós recebemos não tem a ver conosco, veio dele. O ar que nós respiramos veio dele. Se ele ainda não, voltou, é por causa dele. Porque ele determinou. Em Mateus 24, se eu não me engano, vamos lá, vamos ver se eu lembro, gente. Versículo 50 diz assim: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. O Senhor está voltando. Aqui depois você pode ler com mais detalhes que Jesus fala sobre a volta, sobre o fim do mundo, sobre tudo que está acontecendo. E ele diz também no versículo 19 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse Senhor que a Bíblia se refere é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós cantamos no louvor, ide fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem.
Ele está voltando, igreja. Como o apóstolo Paulo disse, hoje está mais perto do que quando nós cremos. Se há 29 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, estava perto, agora está mais perto ainda. E o que nós temos feito? Tem o versículo, eu não consigo me lembrar agora, que diz assim, que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. O que eu entendo? O evangelho ainda não chegou a toda criatura, senão o fim já teria acontecido. E nós temos que ser uma geração que nós devemos apressar a volta de Jesus. Como que a gente apressa? Pregando, falando. É como eu disse para a equipe de missões. O que a gente pode fazer? O que você pode, de acordo com a sua disponibilidade, com o tempo que você tem. Se cada um fizer um pouco, um prega aqui, o outro prega ali, no seu trabalho, na sua vizinhança, nós precisamos anunciar, porque Ele vem. Como o pastor disse, a terra está nos expurgando. Está ficando insuportável viver aqui. Só eu que estou sentindo isso? Só eu? Irmãos, é uma pressão. É uma opressão. A gente vê pessoas contaminadas por todos os lados. A gente vê desonestidade, a gente vê tantas coisas erradas, tantas coisas que vêm nos maltratando por dentro, nos judiando, e a gente fala assim: Senhor, está difícil suportar a vida nessa terra. Então nós temos que ser a geração que apressa o retorno do Senhor. Nós temos que ser a geração que faz alguma coisa. Nós não podemos deixar morrer aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos, que é Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos em tempos tão difíceis, irmãos, que nós estamos olhando muito para o eu. Nós estamos olhando para os nossos problemas, porque essa pressão e essa opressão, ela também acaba nos trazendo mais problemas. Só que isso é uma estratégia do inimigo, de Satanás. Porque ele nos distraindo, nós não cumprimos a nossa vocação. Ele nos distraindo, nós não fazemos aquilo que nós fomos comissionados. Então nós temos que nos posicionar como igreja, porque a igreja do avivamento, ela está aqui, amém? Só que o avivamento, ele só vem se tiver arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. O Espírito Santo veio sobre pessoas arrependidas e alinhadas ao céu. Se não tiver pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que se arrependem dos seus pecados, que deixam os seus maus caminhos, o arrependimento não vem. E somos nós a geração do avivamento. Existem palavras proféticas, algumas até já se cumpriram, que o avivamento ele vem. Só que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando uma palavra se cumprir sem pregar o evangelho. Não faz sentido nós sermos cristãos e não fazermos nada para fazermos aquilo que o nosso Senhor, o nosso professor nos designou. Quando eu preguei aqui em setembro, eu falei sobre o discípulo. O discípulo é aquele que segue alguém, é aquele que fica, né, como o pastor já nos ensinou no culto de doutrina, é aquele que fica aos pés, né, pastor, ouvindo, aprendendo. E se nós ouvimos e aprendemos do Senhor, como discípulos, nós temos que reproduzir, nós temos que fazer discípulos, porque Ele vem. Nós temos que nos posicionar, igreja. Aí você fala para mim: Sheila, todo culto de missão só muda o pregador, mas fala a mesma coisa. Porque essa é a ordem direta do Senhor.
Foi isso que ele disse. No fim do evangelho ele está falando isso. Ei, o que você recebeu é aquilo que você tem que dar. Você não pode reter. Você não pode olhar só pela própria vida, porque você não está por aqui por acaso. Você não é objeto do acaso. Como eu já disse aqui, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para cumprir a Bíblia. E nós não podemos olhar a Bíblia, nós entendemos que ela tem mais de 8.000 promessas e esquecer deste mandamento. Vamos ler novamente Marcos 16:15. E ele lhes disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão ao que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Esse foi o último mandamento direto do Senhor para a igreja. Ei, vai! Aí quando você vê que eles falam, né, que quem crê vai expulsar demônio, vai curar. Tem muita gente querendo curar. Tem muita gente querendo expulsar demônio. Tem muita gente querendo falar língua. Tem muita gente querendo púlpito. Tem muita gente querendo muitas coisas. Mas ninguém vai no começo do assunto, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que a gente cumpre o mandamento pela metade? Como? Porque curar, expulsar demônio, até pregar, né, Marcelo? Traz uma visibilidade. Mas você ir lá bater de porta em porta, você abordar as pessoas na rua, você ir na casa de alguém falar tete a tete do evangelho, isso não traz visibilidade. Ninguém sabe que você está fazendo isso, mas Deus sabe. E isso é o que importa. É Deus saber o que você está fazendo em prol do reino. É Deus saber. Tem uma história muito antiga, não sei se o pastor conhece, né, que antigamente tinha os cultos tradicionais, e no final do culto fazia-se uma fila para cumprimentar o pregador. E aí tinha uma senhorinha, até aquelas senhorinhas, né, abençoada, canelinha de fogo do círculo de oração, que começava o culto, ela estava ali, né, de joelho dobrado antes do culto, terminava o culto, ela ia para casa orar, e o pregador, ele sempre tinha fila, né, imensa. E aí morreu a senhora, isso é uma história, tá, gente, para ilustrar. Morreu a senhora, a irmãzinha, e morreu o pregador, o pastor. Quando chegou lá no céu, pastor, a senhorinha, a irmãzinha do coque, tinha uma mansão linda, maravilhosa. E o pastor tinha um casebre. Os dois foram salvos, mas ele tinha um casebre e ela tinha uma mansão. E aí o pastor, indignado, falou assim: por que que ela, que só ficava sentada no banco da igreja, recebeu uma mansão, e eu que pregava, que tinha uma fila cumprimentando, só recebi uma casinha? Aí diz a história que Deus olhou para ele e falou assim: essa senhora, ela sempre estava com o joelho no chão orando pela igreja. Essa senhora, ela sempre estava orando. Essa senhora, ela sempre estava clamando. Nunca ninguém viu o que ela fez. Agora você recebeu a sua recompensa ali, quando todo mundo fazia fila para te cumprimentar. Entende? É uma história, mas tem muito de verdade. Quando nós formos para o céu, porque eu creio que eu vou em nome de Jesus, eu luto para isso. Quem vai comigo? Eu não quero ir sozinha, não. Eu quero que vocês estão lá comigo também. Quem que vai ouvir minha risada? Vocês têm que estar lá.
Então, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter surpresas. Muitas surpresas. E que tomara que sejam surpresas boas, né? Que o que nós fizermos para o Senhor não seja só para mostrar para alguém, não seja apenas quando alguém esteja vendo, não seja para falar que eu sou o mais espiritual ou que eu sou o mais santo, mas que seja de fato e de verdade para cumprir o ID. Seja no púlpito ou seja na rua, seja no altar ou seja no átrio, mas que nós possamos realmente fazer como a samaritana, largar o nosso cântaro, fazermos como Maria, que até o pastor Samuel pregou esses dias lindamente sobre Marta e Maria, que nós possamos ser como Maria, que escolheu a boa parte, que nós possamos escolher servir ao Senhor, que nós não sejamos apenas cristãos de banco, mas que nós possamos fazer aquilo que nós podemos, porque o Senhor fala que nós devemos fazer tudo conforme as nossas forças. O Senhor não está pedindo para você caminhar a cidade inteira se você não tem condição para isso, mas Ele está falando: filho, eu te dei um talento, não enterre porque você acha insignificante esse talento, mas que você multiplique, mas que você queira ganhar almas para o reino. O apóstolo Paulo, ele diz, não vou lembrar onde, mas que ele esmurrava a carne dele em prol da salvação das pessoas. E Paulo precisava fazer isso? Humanamente falando, né? Olhando com os olhos carnais, Paulo precisava fazer isso? A pessoa era instruída, né? A pessoa já tinha, né, tido o privilégio de encontrar Jesus, né, visto Jesus. Não vou fazer nada pelos outros não vou ser preso por causa de ninguém não, irmãos. Mas olha a característica de quem encontra Jesus. Por ele ter encontrado Jesus face a face, Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele abriu mão de quem ele era. Ele abriu mão do status, da fama. E nós fazemos uma analogia com a samaritana. Paulo, pastor, deixou o cântaro dele. Ele deixou o lugar de segurança para ele ir para um lugar que ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele foi por causa do impacto que o Senhor fez na vida dele. E é essa paixão pelo Senhor que eu quero te cutucar nessa noite, para falar assim: opa, o que o Senhor fez por mim? Hoje, conversando com essa moça que eu estive hoje à tarde, a gente conversava, a gente testemunhava, e ela falava assim: Sheila, é bem isso, o que te darei, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Você paga o ar que você respira? Você paga pela sua família? Não tem preço. Não tem preço. A profissão que o Senhor te deu, o emprego que o Senhor te deu, o ministério que o Senhor te deu, o livramento que o Senhor te deu. Eu por baixo era para ter morrido 4 vezes, por 4 situações. Mas eu estou aqui. E o que eu farei e que eu darei em troca dos benefícios que o Senhor fez por mim? Eu tenho uma resposta para mim. E eu gostaria que você buscasse uma resposta para você. Eu não posso pagar o que o Senhor fez. Porque antes dele me salvar, dele me livrar, dele me libertar e ele fazer um monte de coisa que eu não vou contar, porque senão vocês sabem que eu falo demais. Ele deu a vida dele. Ele falou: Pai, eu desço, eu morro, eu me entrego, eu derramo meu sangue, eu suporto morte de cruz. E não tem como pagar.
Mas eu, Sheila, eu decidi fazer uma coisa para de alguma forma, muito pequena, muito insignificante, eu escolhi servir. E é por isso que eu sou apaixonada por missões. Porque eu quero que as pessoas encontrem o amor que nos encontrou. E eu gostaria que, em nome de Jesus, nessa noite, você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. E você pense que você é samaritano. É você que não tem valor nenhum. Cheio de pecado, cheio de erro. Perdido, perdida. Angustiado, pensando em suicídio. Com a vida toda atrapalhada. Mas aí chega Jesus, quando você menos imagina. E Ele chegou. E Ele dialogou com você. Assim como a samaritana, você ficou um pouco resistente. Você questionou um pouco. Mas o Senhor não tem balde? Mas que água é essa? Mas por que o Senhor está falando comigo? Se eu sou uma samaritana, se eu não tenho valor. Se coloque nessa cena. Quando eu coloco, eu choro. Porque Ele mudou o curso. Porque lá no versículo, lá no começo do capítulo 4, diz que era necessário. Sei lá o que era necessário. Era necessário Ele mostrar para aquela samaritana que Ele era a salvação. Era necessário Ele mostrar para aquela samaritana que por mais que ela tivesse tido 5 maridos, Ele não julgava ela. Ele amava. Ele quis dizer para aquela samaritana que Ele tinha uma nova história para ela. E irmãos, e depois que Jesus chegou, e depois que Ele mostrou que Ele era o Cristo, até ela esqueceu quem ela era. Até ela esqueceu o preconceito que ela tinha com ela mesma. E ela se tornou uma missionária. Ela esqueceu. Ela não lembrou. Ela não lembrou do vazio que ela tinha na alma. E por isso que ela teve 5 maridos tentando suprir uma necessidade, uma carência. Ela não lembrou. A única coisa que ela se lembrou: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. E é por Ele que eu estou largando o meu cântaro. Olha para dentro de você. Qual cântaro você precisa largar para você sair falando por aí de Jesus? Sheila, mas eu sou cristã há muitos anos, eu sou cristão há muitos anos. Mas existe um cântaro que te prende. Existe um cântaro que te deixa junto ao poço, que não deixa você ir. E o Senhor nessa noite está nos chamando para ir. O Senhor está nessa noite nos falando: filho, filha, larga esse cântaro. Porque a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Filho, os dias são maus. E eu preciso que você fale da minha palavra para os oprimidos. Filho, os dias são maus. E eu preciso que você largue o seu cântaro. E você vai àquela pessoa que ninguém dá nada por ela, igual não davam pela samaritana. Filho, você é comissionado. Aí você fala: Sheila, eu não tenho condições. A samaritana também não tinha. Mas mesmo assim, ela foi. Mesmo
assim ela foi com o que ela podia, com a condição que ela tinha. E eu gostaria que em nome de Jesus, irmãos, você fizesse essa oração para o Senhor. Que se existe algum cântaro que você está segurando, esse cântaro, na verdade, ele simboliza alguma coisa que ainda te prende. Que você possa nessa noite, em nome de Jesus, renunciar a esse cântaro, renunciar a sua zona de conforto, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos pedido. Que nós venhamos largar o nosso cântaro, o nosso pecado de estimação, que nós possamos largar o nosso amor exacerbado a coisas que não é o Senhor, e que em nome de Jesus nós venhamos nos posicionar, e que nós venhamos a falar até para aqueles que muitas vezes não acreditam em nós, mas que nós possamos falar, porque quando nós chegarmos, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então eu gostaria que você orasse nessa noite em nome de Jesus. Se você quiser, e se você fala, Sheila, eu não vou mais ficar presa a esse cântaro, ore ao Senhor nessa noite.